Continuando aqui então, na emissão do cheque, agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós havíamos criado aqui, no caso lá, a tela no component, né, emissão, cheque, detalhe, component, mas aqui nós não vamos utilizar essa tela de detalhe, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou aqui no estoque, tá? Vou aqui na tela de detalhe, vou copiar aqui, nós vamos utilizar um dialog, tá? Podemos fechar aqui essa tela agora. No caso aqui, vamos alterar o título para emissão de cheque. Ok. Temos que criar o atributo display. Então já vamos criar aqui esse atributo, display igual a falso. Ok. Salvar. O restante aqui podemos manter os mesmos valores, tá? No caso aqui do produto, vamos alterar, né? Temos que definir aqui, no caso de um cheque emitido, o cheque, tá? Então temos aqui o cheque. Então, vamos copiar aqui. Teremos o filtro cheque, o busca cheque, e aqui no caso do NG Model, nós teremos aqui ok. No caso do NG Model, nós vamos ter que criar. Aqui nós temos a lista de fim, parcela a pagar, né, que no caso estão listados aqui nessa tabela. E temos uma outra lista, né, na verdade, que é um outro array, que são as parcelas selecionadas, tá? Então vamos definir aqui o atributo cheque emitido. Ele vai ser do tipo fim cheque emitido. Ok. E aqui no caso, nós vamos alterar para cheque emitido ponto cheque, tá? Que é o atributo que nós temos aqui nessa tabela, tá? Então vamos salvar. Logo depois nós temos aqui também o valor, tá? Que é o valor do cheque. O restante os outros atributos, né, você pode inserir posteriormente como um exercício, tá? Então vamos definir aqui o atributo para cheque emitido ponto valor. Aqui o step 0,01. E o restante também vamos manter os mesmos dados, tá? No caso aqui, nós vamos definir o método emite cheque. E aqui no caso, cancela emissão, tá? Então vamos implementar esses métodos. Aqui o cancela emissão. Vamos passar aqui o display para falso. E o método emite cheque nós vamos fazer o seguinte. Agora sim, nós vamos utilizar aqui o emissão check service, tá? Podemos copiar aqui esse código. No caso aqui será o emissão check service ponto salvar, tá? Eu vou salvar esse cheque emitido,
Aqui no caso, ele espera um cheque, tá? Então, cheque emitido. Ok. Aqui nós não teremos uma lista, né? Teremos apenas aí um objeto. E aqui nós podemos simplesmente vou copiar aqui esse código, simplesmente mostrar uma mensagem. Na verdade é uma mensagem de informação. Eu vou colocar aqui o título como confirmação. E a mensagem cheque emitido com sucesso. Ok? E aqui nós temos que realizar também um pequeno detalhe, tá? No caso aqui do cheque emitido, nós temos que definir a lista de fim parcela pagar para o parcela pagar selecionado, tá? Então, temos que definir essa lista, né, que serão das parcelas que serão pagas com o cheque que foi emitido, tá? E aqui nós podemos também fechar a janela e nós teremos que criar aqui um outro método que vai abrir o dialog, né? No caso aqui, vamos definir como inicia emissão cheque. Então vamos aqui mudar para true. Vamos copiar aqui o nome desse método e alterar aqui. No caso aqui, nós não teremos esse link, tá? Vamos incluir aqui o onClick. E no onClick chamaremos o método inicia emissão cheque. Ok? Então vamos aqui realizar um teste. Provavelmente ocorreu algum erro aqui. Vamos abrir o console para visualizar. Aqui ele está dizendo que não foi possível ler a propriedade cheque de indefinido, tá? Isso aqui lá no caso aqui no autocomplete, porque provavelmente esse atributo cheque emitido não foi instanciado, tá? Então temos aqui o fim cheque emitido. Vamos instanciar esse cara aqui. Cheque emitido igual a new fim cheque emitido. Ok? Vamos salvar. Aguardar aqui a compilação e a atualização da página. Ok? Agora temos aqui. Então podemos aqui selecionar as parcelas, tá? Clicamos nesse botão, é aberto então o dialog. No caso do cheque, a pesquisa ela é feita, tá? No caso aqui, vamos aqui no banco de dados, tá? Ela é feita pelo número. Então, vamos voltar aqui, eu vou colocar, por exemplo, o número 1. E aqui já ocorreu um erro, porque não implementamos o método
busca cheque, tá? Então vamos lá, só para facilitar aqui o desenvolvimento, vamos copiar esse código aqui. Vamos colar aqui. Temos que criar o respectivo service. No caso é o check service. Ok. Temos que criar aqui também o filtro check, que vai ser um array de cheques. Temos que adicionar aqui o import. E agora vamos atualizar aqui para check service. Então vamos definir aqui o getLista check. E aqui, filtro produto, vamos substituir por filtro check. Ok? Vamos aqui novamente aguardar a atualização da página. Vamos selecionar aqui as parcelas que serão pagas com esse cheque. Vamos pesquisar aqui o cheque 1. Novamente ocorreu um erro. Esquecemos de alterar o nome do método. No caso, busca cheque. Vamos lá para um novo teste. Vamos selecionar então as parcelas. Vou diminuir aqui o tamanho desse console. Ok. Aqui deu um erro 404 de não localizado. Então esse aqui já é um erro. Lá no servidor não foi implementado aqui essa funcionalidade, tá? Definido aqui por esta URL, no caso aqui financeiro, cheque, lista e o parâmetro 1. Só que o servidor, né, que ele está realizando a requisição é o localhost porta 4200, tá? Então, provavelmente tem algum problema aqui no check service. Ele está usando aqui, ó, o environment de produção. Então vamos alterar aqui para o environment de desenvolvimento, tá? E esse item vai ser atualizado quando o sistema estiver em produção. Ok, vamos voltar aqui então. Vamos lá no financeiro, emissão de cheque. Vamos selecionar aqui as parcelas, definir aqui o cheque. Agora veio a lista de cheque, mas não está aparecendo no caso o número do cheque, tá? Aqui nós temos que alterar o campo para número. Ok. Vamos novamente selecionar as parcelas. Agora sim, temos aqui o cheque de número 1, tá? Podemos selecionar esse cheque, definir aqui o valor de 100, por exemplo. Vou salvar e ocorreu um erro. O mesmo problema aqui, lá no service. Então aqui no emissão check service,
tá? Temos que alterar aqui. Então você tem que prestar atenção quando for incluir esses imports, né, no caso aqui do environment, para que ele não inclua o environment de produção, tá? Sempre inclua aqui no import o environment de desenvolvimento, que no momento que a aplicação estiver em produção, ele vai ser substituído automaticamente, né, de acordo com o que foi explicado lá em um dos módulos anteriores, tá? Então vamos aqui novamente, financeiro. Vou fechar aqui esse console por enquanto. Emissão de cheque novamente, selecionar aqui algumas parcelas, informar o cheque, o valor, salvar. E agora sim temos a mensagem de que o cheque foi emitido com sucesso, tá? Então nós selecionamos aqui 4 parcelas, tá? Se nós viermos aqui no banco de dados, nós definimos o cheque 1, tá? Temos aqui a tabela fim cheque emitido, tá? Que é o item 3 aqui, o cheque 1, no valor de 100. E aqui nos pagamentos, nós temos aqui a vinculação do cheque emitido das 4 parcelas, né? No caso aí foram 4 pagamentos de 4 parcelas, e aqui as respectivas parcelas a pagar que foram selecionadas, tá? Bom, lembrando que lá no servidor, tá, ele não está realizando uma validação nesses valores, tá? Então, se nós somarmos aqui o valor dessas 4 parcelas, esse valor, né, o somatório dessas parcelas, não bate com o valor do cheque que foi informado, tá? Então, esse procedimento deve ser feito pelo servidor, né? No caso, o servidor deve fazer essa validação, né? Então, verificar se o valor do cheque realmente está de acordo aqui com o valor das parcelas selecionadas, ok? Mas isso aí já fica a cargo do servidor, tá? Isso é uma tarefa lá do servidor. Bom, então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.